Olá pessoal, em primeiro lugar eu gostaria de trazer para vocês uma situação bastante séria e que traz uma série de inconvenientes para a maioria dos homens do sexo, no caso do sexo masculino de modo geral, principalmente na fase infanto-juvenil e adolescente pré-púbere. Mas esse processo pode se perpetuar se não for tomado uma atitude, que é a ginecomastia. Ginecomastia é um processo em que ocorre o aumento da glândula mamária, geralmente está acompanhado de uma alteração hormonal produzida no cérebro, na região da hipófise. Ela acaba tendo uma disfunção da hipófise também e aumentando a prolactina, que é produzida na hipófise de modo geral. Obviamente o comando principal ele é no caso no hipotálamo, mas esses fatores vão alterar principalmente a hipófise na região gonadal. Isso, por sua vez, vai comprometer os órgãos efetores ou executores de ações, que é o estrógeno e as substâncias androgênicas. Para vocês poderem entender, androgênicas, o que eu quero dizer é a testosterona, o estrógeno e a progesterona, porque uma substância pode transformar noutra e vice-versa. O que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte: a ginecomastia é um problema desagradável pelo simples motivo, é um desequilíbrio em determinado instante da vida da pessoa em desenvolvimento, em crescimento, onde ocorre um aumento fibroso da glândula mamária. A glândula mamária, ela é característica, no caso da mulher, mas com uma série de situações onde no futuro ela vai lactar e vai desenvolver uma série de organelazinhas chamado acinos. Essas substâncias vai produzir o leite e, no caso, ocorre na mulher. No homem, normalmente, não acontece a lactação, mas pode eventualmente acontecer de eliminar colostro. Isso não é normal, isso é raríssimo. Existe um caso escrito na África do Sul, na África, onde um inglês acabou estimulando a glândula mamária por dar de amamentar uma criança recém-nascida e acabou lactando e formando realmente leite, mas isso é um caso único descrito na literatura que eu tenha conhecimento. Pode ser que existam outros casos, porque a estimulação pode acontecer isso. Mas não é esse o problema da ginecomastia que nos interessa. O que nos interessa é a ginecomastia que acontece na fase de desenvolvimento. Na fase de desenvolvimento, ela vai praticamente cobrir a musculatura com essas fibroses e ela vai dar uma
percepção bi ou monolateral de aumento da glândula mamária. Isso é profundamente desagradável para o homem. Isso causa um comprometimento psicológico dramático, porque ele tem vergonha de ir na praia, ele tem vergonha de se expor, a própria, mesmo que ele entre de camisa, quando molha, camiseta, quando molha, fica bem evidente a mama, e realmente isso cria um problema realmente sério. Bom, a ginecomastia, na fase de desenvolvimento, tem uma outra situação. Pessoas com excesso de peso ou que tenham um aumento da glândula provocado por aumento de gordura também dá uma característica desagradável. Só que essa a própria pessoa pode corrigir se por acaso controlar a dieta, fazer exercícios, etc. Mas exercícios adequados, não exercícios como o fisiculturista, que no fim acaba aumentando a musculatura de tal forma que vocês aí já devem ter percebido, quando vocês olham uma revista ou então fisiculturista, que é maior do que uma mama de uma mulher, entendeu? O que eu estou falando é exercícios físicos para diminuir gordura. Quando é gordura, a solução é realmente você perder peso. Mas no caso de haver um desequilíbrio entre o estrógeno e a testosterona, às vezes esse desequilíbrio tende mais para o estrógeno do que para a testosterona, e isso provoca então a ginecomastia no desenvolvimento do homem de um modo geral. Hoje existem medicações que são relativamente simples de equacionar, embora que, com certeza absoluta, a diminuição da glândula mamária, no caso da ginecomastia masculina, ela não é muito complexa, mas é muito eficiente. Tem 2 ou 3 remédios, medicamentos, tratamentos que são bastante eficientes e não é tão demorado como se pensa. Não é, em menos de 6 meses normalmente desaparece quando é observada logo de cara. Os pais têm que observar esse detalhe, mesmo que os filhos não tenham percebido de forma muito característica, os pais devem tomar atitude no sentido de prevenir e procurar um especialista endocrinologista, um neuroendocrinologista que possa equacionar isso, porque isso é equacionável. Quando se deixa e não se toma atitude, isso pode afetar um ser humano adulto. Quando ocorre a alteração do ser humano adulto, a coisa complica um pouco. Muitas vezes a gente consegue diminuir quase que imperceptivelmente, mas na maioria dos casos acaba tendo uma segunda condição de tratamento, que seria a retirada cirúrgica da glândula mamária, e nesse caso, então, em se considerando a glândula mamária, ela teoricamente ela desaparece e não volta mais. Mas, se por acaso for um paciente gordo, isso só a cirurgia da retirada da glândula mamária não vai diminuir de forma significativa se ele for obeso, se ele for gordo, se ele apresentar
um aumento de forma significativa no corpo. Um outro detalhe que nós temos que levar em consideração é que conforme o passar do tempo, a glândula mamária ela vai aumentando gradativamente pela diminuição da testosterona no homem mais idoso. E não é difícil de você ver a ginecomastia em pacientes acima de 50, 60 anos. E isso geralmente não é por aumento da glândula mamária propriamente dita sozinha, mas sim também por aumento da quantidade de gordura acumulada nas mamas dos homens de um modo geral. A gente não pode esquecer que conforme a gente vai envelhecendo, ela fica, há uma diminuição generalizada de todos os hormônios, inclusive da testosterona, e com tendência a desequilibrar o estrógeno e a testosterona. E isso leva, infelizmente, a um aumento da observação por terceiros de que ocorreu um aumento da glândula mamária. O homem de idade talvez não seja uma situação tão dramática sobre o aspecto de agressão no sentido psicológico da situação, porque geralmente é uma pessoa estável, mas se por acaso isso ocorrer, eu acho que não existe nenhum inconveniente ele retirar essa quantidade de gordura acumulada e eventualmente um resquício que ficou da glândula mamária na fase de desenvolvimento, ele também pode retirar sem nenhuma consequência. Mas, veja só uma coisa, existem outros fatores que podem comprometer a glândula mamária. Por exemplo, a glândula mamária ela pode levar, assim como na mulher, a neoplasias. Então, isso não é uma coisa que não se deve observar. Além disso, ela pode apresentar outras disfunções metabólicas na fase, principalmente infanto-juvenil, adolescente e pré-púbere, que vai se perpetuar no caso do adulto. Mas, quando se trata de alguma alteração, principalmente em pacientes que apresentam um comprometimento significativo, deve-se fazer um exame preventivo, uma avaliação endócrina, neuroendócrina, e saber exatamente quais são as doenças que estão comprometendo esse problema e isso, eventualmente, eliminá-las o mais rápido possível, porque pode sim complicar e dar situações que muitas vezes, óbvio, pode não ser matar, nada disso, ela não é, a morbidade dela não é violenta e é rara também, mas é conveniente que você se previne, tome uma ação, entendeu? No sentido de equacionar um problema que normalmente é sério em qualquer um dos adultos ou pessoas na fase de crescimento. A fase de crescimento é a mais dramática para o juvenil. Para o adulto, ela é também numa primeira fase de adulto até mais ou menos os seus 40, 50 anos, onde geralmente ele se sente constrangido, principalmente perante a esposa, etc. Pode ocorrer de dar depressão, pode ocorrer de dar uma série de outros problemas
que comprometam o psiquismo da pessoa. Mas, como eu disse, se tiver na fase infanto, juvenil e adolescente ou pré-púbere, ela é relativamente fácil de equacionar num tempo não muito grande e eliminar completamente esse risco. E pode acontecer, independente de tomar alguns medicamentos que também poderiam levar à ginecomastia, são medicamentos que não são tão usados, mas pode acontecer, mas na maioria dos casos é um desequilíbrio que poderia acontecer sem tomar nada, entendeu? É um desequilíbrio estrógeno e andrógenos. Estrógeno também poderia ser transformado numa substância androgênica. Existem sistemas que seria de bloqueio e que isso resolve com uma certa facilidade, que está ligado a uma substância que não interessa muito o nome, chamado aromatase, e isso consegue se equilibrar e resolver um problema sério para o ser humano desde a fase de desenvolvimento e maturação, a puberdade, fase adulta, até a idade mais alta, onde isso existe e é desagradável.